Vamos então fazer uma abertura, trazer agora os nossos pensamentos aqui para esse salão, para esse ambiente, para que a gente possa receber todas as energias de tratamento, todas as energias de equilíbrio, de paz, de fortalecimento, e agradecer também, mais uma vez, por estarmos aqui, nesse ambiente, nessa situação, com essa possibilidade de fazermos todos os tratamentos e aprendermos cada vez mais, não é? Que assim seja, graças a Deus. E aí a gente falando, né, sobre isso e acertar o vídeo e tudo mais, a gente mesmo nessa questão e com esse comportamento, a gente pode ter a certeza de que a partir do momento que todos nós entramos aqui, né, porta dentro, nós estamos sendo tratados. Mesmo porque a espiritualidade sempre fala, né, que a gente precisa sim vir com alegria, vir disposto, de coração aberto, porque o que interessa, na verdade, é o que a gente traz ali no nosso coração, é a nossa disposição. Né? A partir do momento que a gente está disposto a sempre receber o melhor, a sempre fazer o melhor, e que isso seja de boa vontade, que seja honesto, que seja assim, aquele aconchego no coração, então pronto, tá? É tudo isso, tá certo, tá tudo certo, né? Faz parte. Bom, e aí, nessas palestras de segunda-feira, eu já falei isso uma vez e volto a dizer, eu costumo e penso que o Cacau é a mesma coisa e o Ademar também, a gente sempre abre uma lição aleatória, né? Porque a gente combina quem vem aqui quando a gente está fazendo o evangelho lá dentro, quando a gente está fazendo ali toda a preparação, e daí a gente vê, a Ana decide quem vai, quem não vai, e a gente está sempre se revezando entre Cacau, Ademar e eu, né? E a gente abre ali uma lição aleatória para fazer uma palestra, né? E enquanto a gente estava aqui resolvendo essas questões técnicas, né, eu abri aqui uma lição Divinos Dons. E essa lição é de Palavras de Vida Eterna, que inclusive já fizemos no ano passado, né, o Evangelho online com este livro, né, Palavras de Vida Eterna. E ele traz lições pelo Espírito de Emmanuel que nós, com certeza, aplicaremos e tentamos aplicar ali no nosso dia a dia. Boa noite. Então eu tenho agora para dizer uma coisa muito bonita, né? E assim, vendo isso, quero dizer a vocês que precisamos perceber, além da nossa união e ligação com aqueles que temos perto de nós, né? Que é muito mais do que carne. É uma ligação de espírito que atrai, mesmo quando a matéria está um pouco distante daquele que tem ligação com a matéria. Então, eu quero que percebam isso, que a ligação de ser além
do só ver. A ligação tem que ir além disso. Temos que ver no outro, assim como uma criança, vê aqui muito mais do que só esse corpo. Como dizia Jesus, que via em cada um, tinha além, e cuidava e amava a cada um. Jesus via muito mais do que só aquilo que estava na frente dele. Ele via tudo sobre você. Nós, e isso me incluo, vamos ter essa percepção de Jesus. Estamos longe disso, mas podemos sim sentir aquele que nos ama, além do corpo de matéria, que nos ama espírito a espírito. Eu creio que conseguiram me entender, porque hoje eu estou falando meio difícil, sabe? Hoje eu não vi impossível, não. Hoje eu estou bem sério, eu levei bronca. Então eu espero que tenham me entendido. Vejam muito mais nas pessoas, naqueles que vos cercam, do que somente a presença física. Muitos que nós consideramos difíceis para nosso convívio, além do que nos mostra o corpo físico, tem muita coisa. Jesus, quando viu aqueles que tinham defeito, Judas, Maria de Magdala e tantos outros, por que os trouxe para perto? Porque viu que além daquela matéria tinha um ser especial que precisava ser cuidado. E é isso que nós temos que aprender a fazer. Você me entendeu? Então não vamos ver só a coisa ruim naquele que está do nosso lado. Vamos procurar enxergar o espírito. Certo? Muito bem. Agora deixa eu trabalhar um pouco. Bom, eu vou começar com a nossa leitura e explicação, e aí retomando algumas coisas também. A lição que eu falei, divinos dons, e aí vem uma fala de Paulo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Quem falou isso foi Paulo e está em Timóteo. Então vamos refletir um pouquinho antes de ler as explicações de Emmanuel. Muitas vezes aqui a gente já falou bastante também, que a gente não é para a gente ter medo de Deus, né? Ou medo das leis de Deus, ou medo de alguma punição, ou medo do que, nossa, eu fiz algo de errado e agora o que vai acontecer, né? Por quê? Porque Deus é amor e é compreensão. Deus é amor e antes a gente não pode esquecer que Ele respeita todas as nossas decisões. Ele respeita tudo aquilo que a gente decide, que a gente fala. Ele respeita tudo. A gente não pode esquecer que a gente tem o livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio é o quê? Diante de uma situação, diante do que você precisa decidir, você vai analisar a situação e analisar tudo e você vai dizer assim, bom, como é que eu vou decidir? Eu vou decidir dessa forma, né? E Deus está respeitando. A gente sabe se aquela forma está certa ou está errada diante
do universo, diante das nossas outras vidas? Não, a gente não sabe, né? A gente vai descobrir, de repente, com o tempo, se aquilo está certo ou está errado, mas na nossa concepção. Agora, a gente só vai saber, né, lá na frente, com aquelas consequências bem posteriores. Se aquilo que a gente fez está certo ou se está errado, né? Então a gente não pode temer, Deus respeita tudo o que a gente faz. Então a gente tem que saber que Ele está para nos fortalecer. Nós somos deuses. Então nós temos sim a capacidade de decidir as coisas, temos esse dom, né? Como é aqui o título da lição, né? É um dom divino, cada um tem o seu dom divino, os dons divinos, né? E aí eu vou começar a ler aqui a lição, e Emmanuel fala o seguinte: realmente não foi o Pai Excelso quem nos instilou o espírito do medo. Ou seja, não foi o Deus que deu esse instinto aí, essa coisa que a gente tem dentro da gente, que é esse medo, por exemplo. Ao revés disso, conferiu-nos largamente a fortaleza, o amor e a moderação. O que é a moderação? Né? A moderação é aquele equilíbrio, é aquela coisa de não estar tanto, como que eu vou dizer, sabe aquela coisa, aquela alegria exagerada ou aquela tristeza exagerada, porque tudo que é exagero, tudo que é muito, não tem alguma coisa que não está certa. A gente precisa estar o quê? No equilíbrio, na moderação, né? Então, só abrindo um parênteses aqui, por exemplo, quando vocês estão ali com aquele sentimento totalmente exagerado ou de muita alegria, né? Ou de muita tristeza, vou repetir, ou aquela coisa que você, nossa, eu estou muito agitado, né? Tudo que é muito. Aí, de repente, para vocês se equilibrarem, não fica uma coisa assim, que custa um pouquinho para se equilibrar, para você voltar no seu estado normal, vamos dizer assim, de equilíbrio, de ali pleno, né? Então, isso não é legal. É legal que a gente esteja no equilíbrio. Então, esse altos e baixos de sentimento e de emoção, ele também não é bom, né? Ele também não é bom. Então, a gente precisa aí cultivar essa moderação, tá? Todos somos assim, dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons divinos da fortaleza, que é valor moral, do amor, que é serviço incessante do bem, e da moderação, que define o equilíbrio. Então vejam bem, todos esses recursos nós temos eles para serem desenvolvidos. E ele coloca ao infinito, ou seja, nós temos todo o tempo para desenvolver esses dons de equilíbrio, esses dons de amor, esses dons de fortaleza. Isso está dentro de nós. E o que cabe a nós? Descobrir isso. Né? Então, por exemplo, tem momentos que a gente não consegue saber, não, eu vou agir dessa forma, eu vou descobrir isso aqui, para mim isso é claro, eu já sei,
e segue em frente. E tem momentos o quê? Que a nossa mente, o nosso espírito, ele fica o quê? Conturbado. E que a gente não consegue achar o caminho. Né? E aí a gente precisa resgatar isso. E é também um aprendizado. Mas precisamos saber que esses dons, né, eles estão em nós. E aí vale a gente conseguir resgatar isso. Isso é uma diferença, né? É o que diferencia também um do outro. Alguns conseguem, outros não. Outros de forma nenhuma. Porque se todos conseguissem resgatar esses dons e manter o equilíbrio emocional, espiritual e tudo mais, a gente ia ter casos, muitos casos, milhares de casos de depressão, milhares de casos de suicídio, milhares de casos de pessoas perdidas. Não, estava todo mundo, a gente já nem estava num planeta de provas e expiações. A gente já estava muito feliz já. Opa, estou tirando de letra tudo. Não é o nosso caso. Então a gente vai, respira, se equilibra, faz paciência, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Né? Só que o que nós precisamos também lembrar, que já falamos disso também, mas é importante a gente sempre falar para ver se a gente consegue, né, internalizar isso. Estamos passando, e vocês já ouvem também pelos vídeos por aí, tenho certeza, nos livros, estamos neste momento ápice da transição. Né? Por isso que temos aí tantas coisas acontecendo, que muitas vezes eu mesmo falo, meu Deus do céu, como que aconteceu isso? Né? Nossa, eu nunca vi coisa, né? Porque as coisas estão acontecendo, uma coisa atrás da outra, uma transformação, e está tudo certo. E por que essa transformação? Porque justamente está acontecendo a separação, como a gente fala, o joio do trigo, que a gente já leu isso, e fala, nossa, isso nunca vai acontecer. Se vocês forem reparar, isso está acontecendo sim. Né? Então, estamos sim em meio a diferentes espíritos, diferentes encarnados e desencarnados. E qual que é a diferença entre um e outro, tanto no plano espiritual quanto enquanto encarnados aqui? Justamente moral, ética, o que vem no coração, é isso que está separando. E a gente vê questões de ações, por exemplo, de política, de sociedade e tudo mais que a gente está vendo por aí, passando, a gente pode ter certeza, e espíritos já falam isso, quer dizer, é a última encarnação da pessoa. Ah, mas peraí, ele não vai mais reencarnar? Ele já conseguiu, tá top? Não! Vai para um outro planeta, vai para um planeta primitivo, vai começar tudo de novo, vai passar pelos perrengues que nós já passamos também, né? E nós? A gente não sabe, a gente está tentando ir pelo caminho certo. Né? A gente está tentando ir pelo caminho certo. Então, já está tendo ali essa separação. Então, o que cabe a nós, enquanto possuidores desses dons divinos, e sabedores das coisas que estão acontecendo? É justamente a gente analisar
e escolher sempre o caminho do equilíbrio, o caminho do bem, o caminho da serenidade, do fortalecimento, porque cada dia é uma coisa, cada dia é uma coisa. E a gente vai deixar se envolver pelas questões que muitas vezes, às vezes nem compete a nós, mas se envolver, como a gente fala, pelo entorno. Ah, Rosana, então daí eu vou ser frio? Não, não é isso. Eu posso muito bem direcionar ali, mentalizar energias boas, orar, pedir, mas eu não preciso me envolver naquela questão que não me pertence. Não me pertence. Então, eu direciono, eu rezo, eu peço por questões, por aqueles problemas outros, mas eu preciso me manter em paz. E quando eu falo eu, gente, não sou eu, né? Somos nós, eu como ser humano, tá? O outro como ser humano. Se manter equilibrado. Não sair ali não entrar no desespero, não entrar ali naquela coisa que está acontecendo. Porque daí eu me ajudo e ajudo o outro também. Porque eu não estou colaborando com uma situação que não é legal. Né? Continuando. Entretanto, a maneira do operário que foge à máquina, acreditando receber impunemente o salário da oficina, sem o suor do trabalho, desertamos da responsabilidade, supondo obter sem paga os benefícios da vida, sem o esforço do próprio burilamento. O operário, nessas circunstâncias, ganha vantagens materiais, contudo, na intimidade, permanece no nível da incompetência, e nós outros, em semelhante atitude, podemos desfrutar considerações do plano terrestre, mas por dentro estacamos na sombra da ignorância. Então, o que ele quer dizer aqui? Que a gente precisa estar em constante busca do nosso aperfeiçoamento moral, espiritual, e não fugir daquilo que nós precisamos fazer. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Né? Enquanto, vamos colocar numa prática aí, né? Enquanto a gente está aqui, vocês estão, eu estou, todo mundo aqui, e aprendendo e tudo mais, mas, nossa, seria melhor se eu estivesse lá no meu sofá assistindo televisão. Né? Colocando isso em prática, o que a gente está fazendo? A gente está ali no sofá assistindo televisão acomodado? Não. A gente está aqui, a gente está tentando fazer o melhor, a gente está aprendendo, estamos desenvolvendo outros dons, ou pelo menos ali despertando alguma coisa no nosso espírito, na nossa mente, para que sejamos minimamente melhores. Então, nós não estamos no caminho não de fugir, mas estamos no caminho de tentar o melhor. Certo? Então, poxa, que legal, então eu estou tentando alguma coisa bacana. Né? Assim como outros, em outras religiões, em outros templos, né? Tentando também o melhor. Cada um à sua maneira e cada um no lugar onde se encontram e se sentem melhor. Porque nada, tudo vale. Tudo que é direcionado ao bem, tudo que é direcionado ao bem, vale. Né? Continuando. É por isso que geramos em nosso prejuízo o clima de medo, em que os monstros do egoísmo e da discórdia, do desespero e da crueldade
se desenvolvem tanto quanto a cultura de várias enfermidades prolifera na podridão. Por que ele está falando isso? Porque se eu abandono a minha responsabilidade, se eu fujo ali do meu trabalho, da máquina do trabalho que ele está falando aqui, e eu quero ganhar os meus rendimentos, como ele fala aqui, sem fazer nada, ou sem fazer o suficiente, eu vou entrar, né, numa energia de medo, numa energia de egoísmo, numa energia de discórdia. E aí, lógico, né, isso vai deixando ali um ambiente que não é confortável. Ele vai deixando um ambiente, como ele fala, uma podridão, um ambiente ruim. Então, vejam, isso é de acordo com o quê? Com o nosso comportamento. Então, muitas vezes, a gente lê isso nas redes sociais, a gente ouve nos vídeos e tudo mais, aquela coisa, muda a sua cabeça que tudo em torno muda. E às vezes a gente está numa ira tão grande que a gente, isso não adianta nada. Mentira. Quero nem saber. Quem não fez isso alguma vez? Todos nós fizemos. Né? Não quero nem ouvir isso, porque não adianta nada, não. Mas, se a gente insiste, e aí lógico, né? Se eu estou com essa energia de discórdia, eu acabo contaminando quem está comigo, quem está no meu entorno. E aí uma coisa puxa a outra, né? Agora, se eu insisto e falo, não, pera um pouquinho, não, vamos tentar olhar de outro jeito. Vamos olhar, como o irmão Giovanni falou aqui, né? Vamos olhar por dentro, vamos perceber a pessoa, vamos perceber ali os detalhes. Não deve ter alguma coisa boa, alguma coisa legal, alguma coisa que eu possa simpatizar, ou que eu possa, né, interagir ali. Vamos ver, vamos analisar com amor, com carinho. E aí o nosso olhar começa a mudar e o nosso entorno muda. Porque a gente está vendo com outros olhos. E aí, lógico, se eu mudo o meu entorno, eu vou mudar o jeito das coisas, eu vou mudar tudo, as coisas acabam mudando. Então, vejam, me veio aqui na cabeça agora um exemplo, né? Às vezes a gente lê, lógico que a gente não pode generalizar, porque cada um é cada um e tudo depende do que está ali dentro, no espírito, no coração da pessoa. Mas a pessoa, por exemplo, está enfrentando ali uma doença, né, física, mas não podemos esquecer, né, que a doença física, ela já foram. Ela já aconteceu no espírito, no perispírito, né? Para depois ela se manifestar no físico. Rosane, então eu tenho que tomar um super cuidado, porque senão vai aparecer alguma coisa. Por isso que a gente está falando, que eu falei lá atrás, a gente tem que tentar sempre manter um equilíbrio, aquele descompasso de emoção e de sentimento, ele não faz bem, nem para o espírito e nem para o nosso físico, né? Mas aí vamos voltar na história que eu ia contar, né? Por exemplo, a pessoa está ali doente, uma gripe,
né? E aí ela tá com raiva porque tá com gripe, raiva porque vai tomar remédio, raiva porque não sei o quê. Essa gripe vai sarar? Vai demorar para sarar ou vai sarar rápido? Vai demorar. Né? Vai demorar, corre-se o risco de complicar, uma simples gripe vai virar uma pneumonia ou sei lá o quê. Nossa, mas eu tomei... Por quê? Porque você está ali no embate. Você não está aceitando aquilo. Aquilo, né? Lógico, ninguém vai aceitar alguma coisa que não seja boa. Mas a gente tem que ter o quê? Resignação. Né? Olha, tudo bem, vamos fazer o melhor, eu vou me tratar. O que eu tenho que fazer? Agradecer porque está podendo tomar ali um remédio ou atendimento no posto de saúde. Então, você cria uma outra energia no seu entorno, até facilitando para os benfeitores espirituais te ajudarem, porque você não bloqueou com uma energia de discórdia, né? de desespero, de egoísmo. Não, você abriu. Você falou, olha, Deus, eu estou aqui, tudo bem, eu estou enfrentando aí essa gripe, mas eu vou me cuidar, eu vou fazer o que precisa fazer, vamos agradecer ali os remédios, tudo, né? Cada vez que eu vou tomar uma água, isso o Jair já falou aqui, né? Acho que em alguma palestra, quer dizer, cada vez que eu vou tomar uma água, né? Vamos mentalizar saúde, equilíbrio. Porque toda essa energia vem. A gente não enxerga. Tem gente que enxerga, eu não. Mas é físico isso, é da física. Né? Nós estamos rodeados de energia. Né? Então, quer dizer, vamos colaborar para que isso seja ao nosso favor. Sempre. Por estarmos num planeta de provas e expiações em plena transição, a gente consegue manter um equilíbrio full time o tempo todo? Não, ninguém consegue. Ninguém consegue. Né? Não adianta. A gente vai se desequilibrar, a gente vai ficar com uma raivinha. Mas assim, qual que é a nossa vantagem? A gente já sabe falar, isso aqui não é bom, deixa eu voltar. Deixa eu manter equilibrado, vamos lá, respirar, fazer um exercício de respiração, fazer que nem Chico Xavier conta, né? Que quando às vezes ele discordava, passava raiva, alguma coisa, o que ele fazia? Manuel falava para ele, olha, pega um copo de água, põe um pouco de água na boca e deixa, não engole nem gospe. Por quê? Porque daí você está com a boca cheia de água, você não vai falar nada que possa se arrepender. Depois joga a água fora. Né? Então, é um exercício. E aí a gente pode, mas não dá para beber água. Então, imagina que você está com a boca cheia, que você não vai falar. Né? E aí é um treino, lógico, porque depois você pode, enquanto você só está pensando, não está falando, e numa próxima etapa você nem pensa. Já é uma melhora. Né? Então, a gente falando isso e lendo as lições, muitas vezes eu falo porque eu também penso assim, e eu pensava muito assim antes, e agora menos, claro. Falo, mas é fácil, né?
está falando que é para ter paciência. Ah, não, mas tudo bem, vamos lá. Só que no dia a dia é diferente, né, gente? Por quê? Porque a gente tem as nossas relações sociais. E é para isso que a gente está aqui. Aprender a lidar nas nossas relações sociais. E cada uma de um jeito. E às vezes o jeito dela não bate com o meu jeito. Porque tudo não é só uma questão espiritual. É uma questão de educação, de uma família ou de outra. É uma questão de personalidade, que já vem lá desde, né? A gente carrega a nossa personalidade, nosso jeito de ser. Então, dentro disso, a gente tem que burilar as nossas emoções, os nossos achismos. E lembrar que temos esses dons divinos. E que é isso que a gente tem que exercitar. E aí, continuando. Não te percas, desse modo, nas ideias enquistantes ou destruidoras do medo. Vocês já ouviram falar, né? O medo paralisa. O medo paralisa. Por exemplo, eu tenho medo de altura, né? Então, para eu atravessar uma passarela, que ela não seja, isso é real, tá? Que ela não seja bem aqui cercada, eu tenho que me preparar psicologicamente. Então, ela pode ser muito larga, mas eu tenho que me preparar psicologicamente. Então, eu tenho que centrar, focar e falar, agora eu vou. E não parar. E olhar o ponto lá na frente. Então, é assim, eu estou dominando o meu medo. Eu não vou deixar de passar, mas eu tenho que me preparar. Ah, Rosane, então você vai no teleférico? Jamais. Então, teleférico eu não vou, nem roda gigante. Né? Porque daí eu pedi demais. Né? Mas, quer dizer, eu não estou deixando de fazer algo que seja importante. Sei lá, eu preciso atravessar a passarela para resolver alguma coisa. Eu vou fazer. Né? Então, é assim, a gente tem que tratar isso. O medo paralisa. Então, muitas vezes o medo, a gente deixa o medo dominar e a gente deixa de descobrir várias coisas. Ou de fazer várias coisas, né? E aí ele continua. Não, vou ler de novo aqui para perdermos a ideia aqui. Não te percas desse modo nas ideias enquistantes ou destruidoras do medo, capazes de operar a ruína dos melhores impulsos, porque se utilizas a fortaleza, o amor e a moderação, talentos de que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento. Seguirás para diante na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz da consciência. Né? Então é assim, a gente precisa perceber, né, que para a gente não deixar de fazer as coisas. Então é assim, eu não vou fazer porque eu tenho medo, mas algo que vai te fazer bem, algo que vai te trazer coisas boas, então precisa sim enfrentar esse medo. Né? Porque senão ele vai te paralisar, você não vai descobrir coisas novas e aprender coisas novas, trazer à luz. Então, só resumindo aí pra gente fixar a ideia, né? Nós temos dons divinos, sempre, todos nós. E qual que é o nosso desafio, né? A nossa proposta é justamente reconhecer esses dons e praticá-los, descobri-los,
praticá-los, exercitá-los. Né? E que dons são esses? O dom do equilíbrio, o dom do fortalecimento, o dom do amor, da paz, de entender quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, porque que na verdade é aquele autoconhecimento que é importante, né? E assim, a gente vai estar sempre questionando alguma coisa, e isso é importante, sempre questionando alguma coisa, para que a gente se autoconheça, né? Então, não ter medo também disso. Porque muitas vezes a gente fala, eu não vou nem pensar, eu não quero, deixa quieto. Né? E aí a gente não está mais nesse momento também. A gente está num momento de evolução. É o nosso momento. E conforme uma palestra da Mônica de Medeiros, dos espíritos, dos mentores, eles falam, agora não tem mais brincadeira, acabou. Agora ou é ou não é. Ou vai ou racha, como a gente fala no popular. Né? Temos todas as informações possíveis para trabalhar esse nosso autoconhecimento e esses nossos dons divinos. Então é sem medo, tá? E era essa a lição do livro Palavras de Vida Eterna, tá? Bom, e aí seguindo o nosso estudo aqui, a nossa palestra, eu havia escolhido também um outro livro que a gente também trabalha no Evangelho do Lar, de quarta-feira, que é a Devanira, Lucinda. Obrigada. A Devanira, a Lucinda, quem está fazendo? Deva, Jaira, Josete. Só, né? Fábio, Ricardo. O Fábio e o Ricardo. E eles fazem toda quarta-feira um evangelho online. E aí também já trabalhamos, porque antes eu também fazia o Vinha de Luz. Vinha de Luz já trabalhou também, né? Eu acho, já. Que tá até antes da pandemia, que a gente estava fazendo isso. Ou na pandemia. Na pandemia, né? Já faz bom tempo. E aí eu abri aqui na lição 80. Como sofres? A gente falou aqui em Palavras de Vida Eterna dos dons divinos e o nosso autoconhecimento e a busca da nossa melhoria. E aí agora, como sofres? Por quê? Porque todo mundo sofre, né? A gente não está aqui a passeio, como eu já falei antes, né? Vai um racha e todo mundo sofre. Ou materialmente falando, ou espiritualmente falando, ou emocionalmente falando. Ou às vezes tem momentos da vida que são os 3 perrengues, né? Então, a gente sofre sim, né? E como que a gente trabalha isso no entorno e conosco também? Então, Pedro diz o seguinte, aliás, está em Pedro: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Então é assim, gente, não é aquela coisa também, né? Eu estou sofrendo tanto, então eu acho que eu já alcancei, vou ser um espírito de luz, porque eu estou sofrendo tanto.
o caminho não é esse, né? Não é porque você está sofrendo que... Ou então aquele julgamento assim, né? Ah, fulano está sofrendo, porque na outra encarnação, ele deve ter, nossa, aprontado um monte, né? Isso a gente chama de julgamento, a gente não sabe, ninguém sabe de nada, então a gente não pode julgar, a gente não sabe se a pessoa, o espírito, na hora de encarnar, fala assim, não, eu quero passar por isso sim, porque agora eu me sinto preparado, porque eu quero ascender ali uma etapa, uma dimensão, né? Então, ou eu vou sim acompanhar aquela minha mãe, aquele meu pai, aquele meu marido, ou o meu filho. Eu sei que vai ser difícil, mas eu quero ajudar. Então, a gente, né, precisa, cada um. Então, a gente não sabe o que passou, o que aconteceu. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? E aí ele coloca, indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Vejam, olha, eu abri a lição aleatoriamente, tá, gente? Então é assim, a gente falou aqui dos dons, e a gente falou do autoconhecimento e falou de descobrir em nós os dons divinos para um fortalecimento espiritual e um fortalecimento do nosso entorno. E aqui o que o Emmanuel fala também? Que lógico, a gente vai sofrer, mas a gente tem que saber sofrer, que isso faz parte do autoconhecimento. Né? Analisar as questões, analisar, será que eu não estou exagerando na situação? Será que eu não posso resolver isso, qualquer que seja a questão, de uma maneira mais branda? Será que eu preciso me desesperar? Né? Será que eu preciso sofrer por antecedência? Porque Chico Xavier falava, né? A cada dia o seu trabalho, o seu feito, porque a gente não sabe no dia seguinte se aquela situação de repente você está preocupado, se aquilo vai acontecer mesmo ou não. Quantas vezes a gente não saiu de casa com um planejamento, eu vou fazer isso, e no meio do caminho virou tudo. E você foi fazendo coisas completamente diferentes, mas o que você precisava resolver, você resolveu de uma outra forma. Não é? Acontece isso? Então, a gente não sabe. Rosane, então a gente não domina nada? Não é isso. A gente tem ali o nosso livre-arbítrio, como eu falei, o nosso direcionamento, mas temos também os espíritos benfeitores. E se estamos em sintonia com eles, com certeza eles vão direcionar para nós os melhores caminhos e a melhor forma de se resolver as questões. Então, é o saber sofrer, né? E aí ele fala, muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? Porque assim, problemas e questões todo mundo tem. Então, como que a gente vai aproveitar isso para a nossa evolução espiritual? Qual que é o nosso objetivo mesmo aqui na Terra? A nossa evolução espiritual. Às vezes eu brinco, né? Até aqui, às vezes a gente brinca também, fala, agora a minha evolução foi lá pro fim do poço. Né? Com algo que a gente tenha falado, tenha feito, alguma coisa. Agora acabou a minha evolução. Né? Por quê? Porque a gente está em luta ali para a nossa evolução espiritual. Né?
Vemos os que recebem a calúnia transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades separadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o círculo pessoal? Gente, quantas vezes, situações diversas, a pessoa fica remoendo aquilo? Remói. Eu falo, fica mastigando aquilo, né? Mastiga, não engole. Mastiga, e fica aquela mesma situação, ou aquela mesma calúnia, ou aquele mesmo dizer que o outro disse, que o outro falou, e etc. E você vai, repete, fala. Você está trazendo toda aquela energia para você, né? Trazendo toda aquela energia para você. Então, mas eu fiquei muito chateado, me machucou, sim, é um problema, sim, mas eu estou aumentando aquilo. Eu estou sabendo, aspas, sofrer? Não, porque eu tô reforçando aquilo no negativo. Então, eu estou aumentando a minha carga ali. Né? E envolvendo quem está no entorno junto comigo. Não são poucos os que batem a porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Caprichos, egoísmo, desatenção, né? O que não é, por exemplo, egoísmo, capricho, teimosia, senão essas guerras todas. O que não é? Né? Falta de orgulho, que é a falta de humildade, a necessidade de domínio. E aí, olha o que acontece com quem depende do povo. E aí, o que não acontece, quer dizer, uma pessoa que traz todo por egoísmo, por orgulho, por teimosia, por sede de poder, ele desestrutura toda uma sociedade, todo um povo, né? Mas aquele povo também tem necessidade de passar por aquilo, mas ele também tem que saber passar por aquilo. É revoltante? É sofrimento? Né? É sim. Porém, se eu também reforço aquilo com mais revolta, com mais egoísmo, com mais orgulho, meu Deus do céu, eu vou sofrer o triplo, o dobro, sei lá quanto, né? Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Quer dizer, o que eu acabei de falar. O que vai adiantar? Né? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Quer dizer, a gente também tem que tomar cuidado com as nossas ações. E quando eu falo ações, eu falo pensamento também. Né? Pensamento é ação. Né? Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Será o que eu vou trazer para mim de aspas, prejuízo? O que eu vou ter que dar conta depois? Não é? E uma outra coisa, né?
Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente lê, quanto mais eu falo, mais contas eu tenho que dar. A responsabilidade aumenta. A responsabilidade aumenta. Tem uma frase que fala assim: a ignorância protege. Ignorância de ignorar, de não saber, né? Então, quando eu não sei de algo e eu fiz algo errado porque eu não sabia, ok, eu estou protegida, eu não serei cobrada por isso, porque eu não sabia. Agora, se eu sei e eu faço errado, e eu sei que eu estou fazendo errado, eu serei cobrada por isso. Né? Então, vejam, é de pensar, né, gente? É de pensar. Olha a nossa responsabilidade. Então, quando eu pego uma literatura espírita, católica, evangélica, o que for, budista, sei lá, né? Se eu pego uma literatura e eu estou conhecendo sobre a questão de respeito, de educação, de amor ao próximo, de humildade, caridade e tudo mais, e eu faço o oposto, mas eu já tenho conhecimento disso, isso vai ser cobrado. É a mesma coisa, né? Eu ensino ali o meu aluno de regras de gramática, por exemplo. E aí eu passo uma prova. Eu passei para ele tem que saber. E ele erra, ele vai ser cobrado por isso. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, olha a nossa responsabilidade. Né? O quanto que a gente precisa pensar. E aí, passando ali, toda essa responsabilidade exige o nosso autoconhecimento, a nossa atenção no dia a dia. E aí, quer dizer, vejam, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente, aspas, sabe, mais é a nossa obrigação de praticar. Né? Continuando. Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A gente está incluído nisso. Né? Porque algumas vezes, dependendo do problema, dependendo da situação, a gente encontra assim um proveito, porém, dependendo, a gente fala: por que eu estou passando por isso? Eu não estou entendendo. Nossa Senhora! Né? Porque a gente não consegue entender. Então, a gente precisa aprender a analisar o porquê. Ou, né, e muitas vezes, acreditar e ter confiança nos benfeitores espirituais e, olha, Deus está entregue, eu estou fazendo o meu melhor, por algum motivo eu devo estar passando por isso, e lá na frente eu vou entender. E vamos seguir, e vamos então saber sofrer. Que é isso, é esse o caminho, tá? Certo? A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Muitas vezes a gente acaba confundindo o outro. Né? A gente acaba ali, como a gente fala no popular, botando pilha. E misturando o problema do outro com o nosso. E bota pilha e acaba melando tudo. E a gente não tem consciência disso.
né? Ah, mas aí você não sabe. Não, mas eu sei o que é. Só que eu não dou conta. Então, é algo que a gente precisa observar. Né? Muitas vezes nos vídeos e nas falas do Rossandro Klinchen, que ele fala muito de psicologia, sobre o outro, sobre as reações, e sobre, ele é psicólogo, e sobre o convívio com o outro. Então, ele fala muito disso, né? Que a gente precisa ter empatia, que a gente precisa estudar ali as situações, mas que a gente precisa entender primeiro as nossas questões, os nossos problemas. Não envolver o outro nos nossos problemas. E a gente também não se envolver com o problema do outro. Como eu já falei lá no início, né? Eu vou ajudar, eu vou orar, eu vou emanar energias boas, só que eu tenho que aprender ali, me afastar daquilo, né? Porque a gente precisa se proteger também, não é? O que não estamos fazendo nós aqui, senão nos proteger espiritualmente, cuidando de nós. Nós estamos fazendo isso, né? Todas as criaturas sofrem um cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos glorificando a Deus. Repetindo, já falei, todos nós temos sim problemas, cada um com o seu, só que a gente também esquece de agradecer a Deus. Por que a gente está passando por isso? Porque já pensou se a gente passa numa encarnação livre, leve, solto, sem nada? Ah, tem alguma coisa errada. Não. Tem alguma coisa errada. O Cortella fala, né? Ele é um filósofo e ele fala assim, olha, ele posta nas redes sociais aí. Então ele fala assim, olha, se ninguém se incomoda, ele fala te odeia, né? Mas aí ele força muito com você, e se ninguém desgosta, é porque tem alguma coisa errada. Né? Por quê? Porque você entra em embate com o outro. São as nossas relações sociais aí. Né? Mas aí cabe, lógico, a nós espíritas, né? Saber driblar isso. Eu li, onde que eu li? Eu estava lendo ontem, no Diário de um Doutrinador, que eu estava relendo, e ele fala lá o que é o ser espírita, né? Então, ele fala nessas questões assim do comportamento do ser espírita. Então, você não vai entrar, eu não vou lembrar agora em detalhes, eu li, depois eu falei, nossa, é isso mesmo, mas não vou lembrar em detalhes. Mas assim, é você não entrar no embate ali, né? Você tem que ir ali, né, mediando e agradecendo e tirando o melhor ali das suas experiências. É por aí o caminho. Tentar fazer o melhor, né? Então, era essa aí a lição do como sofres, né? E é importante nos dias agora, nesses dias atuais aí, por tudo que a gente passa, esse saber, aspas, de sofrer, e saber tirar proveito, na verdade, no sentido de aprendizado, de todas as situações, observar, né? Sair um pouco da situação, né, como os psicólogos falam, sair um pouco da situação e observar de fora, como se fosse aquele
Em língua portuguesa a gente fala, né, o narrador observador. Então, ele só observar. E aí você consegue perceber a situação de repente e o que é melhor se fazer. Né? Então, não entrar ali, né, ser aquele narrador que participa da história, mas aquele que só observa para você tirar o proveito daquela situação no sentido da aprendizagem. É importante. E aí, numa próxima, a gente age de outro jeito, de outra forma, né? É esse aprendizado que a gente precisa ter, né? Deixa eu ver aqui. Essa é mais uma das nossas lições, né? E eu vou aqui, mais uma liçãozinha rápida para a gente poder encerrar. Deixa eu só ver esse cara aqui. Tá. E tem esse livro aqui também, que às vezes a gente tem até palestra sobre ele, que é o Sinal Verde, que ele traz... Eu tenho coisa assim? Não, agora tá certo. Que a gente às vezes sempre tem palestra dele, que são umas liçõezinhas bem pequenininhas e tal, mas que o André Luiz traz pra gente ali o nosso dia a dia. Claro que ele é um livro um pouco mais antigo, então algumas falas a gente já não usa mais determinadas palavras ou costumes, mas a gente vai adaptando, né? E aí eu abri aqui aleatoriamente no ver e ouvir, que é justamente mais ou menos o que a gente está dizendo aqui, né? Sobre a observação. A visão e a audição devem ser educadas, tanto quanto as palavras e as maneiras. Gente, hoje em dia está faltando muito isso, né? O ouvir. As pessoas não ouvem. Elas não ouvem. Né? Fala, que entra naquele desequilíbrio que eu falei lá na primeira lição, que envolve o outro em coisas e quando a gente vê aquela coisa já está toda feita, confusão já está feita, né? Em visita ao lar de alguém, aprendamos a agradecer o carinho do acolhimento sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. Aquela coisa, né, da empatia, do respeito, né, de você estar ali com o outro por carinho. Então, eu não vou ficar ali reparando no que tem, do que não tem, como não é, etc. Se ouvirmos alguma frase imperfeitamente burilada na voz de pessoa amiga, apreciemos a intenção e o sentimento na elevação em que se articula, sem anotar-lhe o desalinho gramatical. Olha lá, apreciemos a intenção e o sentimento. Não como uma frase foi construída, nossa, como aquela pessoa fala errado, nossa senhora, né? Não, qual foi a intenção? Muitas vezes a pessoa não sabe ali explicitar as ideias, não está bem naquele dia, mas qual que é a intenção dela? É uma boa intenção? É de coração? Ela transmite ali uma paz, um equilíbrio? Ela transmite o seu dom divino? Como que é? Então é isso que a gente tem que reparar, né? Veja com bondade e ouça com lógica, que eu acabei de falar. Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, e sem sombra de malícia, a tisnarmos o pensamento.
a outra questão aí que está envolvendo aquele narrador observador que eu falei, né? Vamos observar aquele quadro, vamos ver o que acontece, não vamos julgar, não vamos julgar. A gente não sabe, a gente não entende não sabe o que aconteceu com o outro, o que levou àquela reação, o que levou àquele comportamento. E depois, quando a gente vai saber, a gente vai ver que não era nada daquilo que a gente estava pensando, muitas das vezes, outras não. Registrando anedotas inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas, tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio. Sabe aquela coisa, aquelas pessoas que tudo tira o sarro da cara do outro? Né? Tudo é engraçado. Tchau, tchau. Tudo, né? Falta de respeito com o outro. Né? E cria anedota e coloca a pessoa numa situação que não é legal. É que na época que André Luiz transmitiu essas questões, ver a data aqui, meu Deus. A primeira edição, em 1972. 1972. Naquela época, a gente não falava bullying. Não existia isso, né? Eu estava no Fundamental 1 ali na escola. E a gente tirava sarro de um, de outro, e tudo bem. Não existia essa questão de bullying, né? Mas, só que ele coloca, mesmo assim, a gente tinha que, né, respeitar as pessoas. 19 e 21 para passar a média. A gente tinha que respeitar as pessoas, né? Se fosse hoje em dia, a gente ia dizer não praticar o bullying, né? Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é o mesmo que propinar-lhes veneno através dos ouvidos. Isso a gente precisa aprender, né? Quer dizer, é aquela coisa de falar do outro e com intenções que não são legais. Então, você está ali causando uma situação de desconforto, uma situação onde pode haver uma confusão, aquelas questões que eu falei lá no Palavras de Vida Eterna. Então, a gente precisa ficar em silêncio e deixa, porque adianta você falar ou distribuir, né, coisas que não são legais para o outro. O que vai resolver isso? Você vai melhorar o outro que você está criticando? Não. O que você pode fazer? Orientar. Algo que esteja errado, você pode ir lá e orientar o outro, mas não ficar falando desse, do outro. Né? E aí você causa uma confusão e a gente acaba se prejudicando também por isso. Né? E por último, em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. Então, observar, ouvir, e aí vamos procurar o quê? Ver o que nós podemos fazer de melhor, como que a gente pode auxiliar naquela situação. Se eu não consigo auxiliar, se eu não consigo perceber, se eu não tenho condições então eu fico quieto. Eu posso orar, posso enviar e emanar pensamentos positivos, energias de cura, energias de fortalecimento,
né? Então, aí sim, se eu consigo, se eu consigo orientar, perfeito. Uma outra situação, eu posso sim orientar, mas o outro às vezes não é capaz de ouvir, ele não alcança, não vai. Então eu fiz a minha parte, cabe ao outro entender ou tentar melhorar, mas ali a sementinha você colocou, você plantou, ele pode em algum outro momento refletir sobre aquilo. Não é? Quantas e quantas vezes, né, a Ana falava alguma coisa pra gente, ai, Ana, tá bom, vai. Quantas vezes, né, a Cris trabalhava comigo na recepção, e aí, né, Cris, aí a Ana falava alguma coisa, eu não vou lembrar o que, mas, tá bom, Ana, tá, né, e aí depois, lógico, passava um tempo, às vezes eu falava, eu mandava mensagem para ela e falava, Ana, você viu? Dito e feito. Né? Estava certa. Você estava certa. Ela falou, tá vendo? Você não acredita. Né? Então, ela jogava lá a sementinha, e depois a gente falava, tudo bem. Não é que é isso mesmo? Não era que era isso mesmo? As pessoas têm que viver a experiência, não tem como, né? Exatamente. Então, a gente, isso é o aprender a viver. Então, eu já disse isso uma vez, assim, né? As lições, os romances, os livros de estudo que a gente tem na doutrina espírita, o livro dos espíritos, o evangelho, tudo mais, é uma cartilha do bem viver aí para a nossa evolução. É que tem muita lição, né? E aí a gente, ninguém é perfeito, a gente não está no estágio de um mundo feliz, porque senão a gente nem estava aqui. Então, muitas coisas a gente consegue alcançar e compreender, enquanto que outras não, que não é o tempo. Então, a gente precisa entender e imaginar como se fosse uma criança, né? Tem coisas que para uma criança você nem explica, porque não está no tempo dela. Mas ela já sabe. Oi? E hoje ela já sabe. Exato, e hoje depois ela já aprendeu e tudo mais com o passar do tempo. Então, a gente somos isso, né? Perante Deus, perante Jesus, nós somos crianças. E aí ele vai passando, dando as situações para nós, de acordo com a nossa capacidade de resolução, né? E cabe a nós, então, observar e entender aquela situação para que exista ali um significado e um aprendizado. E aí, ótimo, gente, essa questão a gente já tira da nossa listinha, né? Coisas que nos aborreciam, hoje não aborrece mais. Eu nem percebo, por exemplo, né? Outras ainda habita ali. Então, a gente tem que trabalhar isso de novo. E por aí vai, a gente vai vivendo dessa forma, né? Então, gente, vamos finalizar. Eu acho que essas 3 lições são um alerta, né, para que a gente possa aproveitar de uma maneira mais eficiente e eficaz tudo aquilo que a gente recebe e para fazer valer, né, a nossa encarnação. Não importa se a gente está descobrindo isso na nossa visão tardiamente, porque tudo é no tempo certo e tudo está certo. Então, não pode existir para nós arrependimentos, por exemplo, né? Eu acho que está tudo certo.
O importante é que todos nós estamos sempre tentando o melhor, tentando melhorar, né? Eu acho que é isso que podemos tirar ali de conclusão das nossas lições, tá? E aí vamos então agradecer mais uma vez por estarmos aqui, por estarmos tentando sempre a evolução espiritual, mesmo com dificuldades, mesmo procurando acertar e às vezes errando, mas tudo está certo, estamos no caminho correto e agradecemos aos nossos benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado e sempre nos fortalecendo, nos equilibrando. Então, que tenhamos uma semana promissora, uma semana cheia de coisas boas, que consigamos conservar essa energia de equilíbrio, de paz e de saúde que todos aqui receberam, estão recebendo, e que semana que vem estaremos aqui de volta para um novo tratamento. Que assim seja, graças a Deus.